Só para ficar claro para todos vocês. Muito bem, então dando início à segunda parte da aula, estávamos falando sobre o direito aduaneiro na primeira parte e a gente conseguiu ali estabelecer algumas premissas para avançar aqui no conteúdo, tá? E quais foram as premissas, então? A legislação básica, a função fiscal preponderante dos tributos existe em todos, mas aqui chama a atenção, que eu coloco aqui em cor diferente, que é a chamada função extrafiscal, que visa fazer outra coisa. No nosso caso aqui eu disse soberania, segurança, economia. Bueno, agora coloquei aqui a imagem e vejo como o recurso ajuda, né? Na aula eu desenhava o mapa do Brasil e ficava um troço horroroso que ninguém entendia, mas aqui a intenção é mostrar para vocês, ilustrar aqui com esse mapa exatamente, deixa eu salvar aqui, senão eu vou perder todo o meu trabalho. Salvar. Agora sim, agora estou garantido, não tem problema. Então aqui o mapa tem a função de mostrar para vocês, ou tentar ilustrar aqui, o quão grande é o nosso país, né? E uma questão que... Deixa eu pegar aqui um elemento aqui para me ajudar. Vejam só aqui, ó, a extensão territorial das nossas fronteiras e percebam qual é o dilema que o direito aduaneiro enfrenta. Ao contrário de outros países que têm fronteiras muito pequenininhas, o Brasil ele tem uma fronteira, uma extensão territorial gigante. A gente tem fronteira seca, que é a chamada fronteira em que não simplesmente a pessoa atravessa caminhando para o outro lado dos países vizinhos, e eu tenho a fronteira que é a parte então com o mar territorial que o Brasil tem e recebe todos os dias a chegada de navios no nosso território, no nosso mar territorial. A legislação, minha gente, eu vou colocar aqui para vocês, território aduaneiro. Segundo a legislação, nosso território aduaneiro ele está localizado aonde? Vejam só o que eu vou colocar aqui, que está lá no regulamento aduaneiro. Isso é texto do regulamento aduaneiro, tá? Território aduaneiro corresponde a todo o território nacional. O que isso significa? Significa que em qualquer parte do Brasil, nessa imagem aqui, qualquer lugarzinho, pode ser lá no Tocantins, no meio do Brasil, em Goiás, que não tem fronteira com nenhum país, se as autoridades identificarem uma operação de ingresso no país de pessoas ou bens, as autoridades aduaneiras podem agir. Então, em outras palavras, não é só ali quando a gente está no Chuí, que atravessou ou em Livramento, ou em Jaguarão, seja lá onde for, que você passou a fronteira, agora eu estou livre. Se eu comprei além da cota, ninguém mais me pega. Não é assim. O território aduaneiro corresponde a todo o território nacional. E se vocês tiveram um infortúnio, depois vocês podem contar ali no nosso chat, pode falar, um amigo meu, não precisa ninguém admitir,
um amigo meu passou por uma situação assim, mas se alguém teve um infortúnio com um amigo seu, de ter comprado um pouquinho a mais na fronteira, ter ido lá no Uruguai, na Argentina e comprado, ou no Paraguai, se alguém já foi, e foi pego pela a fiscalização, talvez vocês já tenham ouvido também histórias de pessoas que foram fiscalizadas no meio da estrada, né, muito tempo depois, e as autoridades têm adotado essa estratégia de propósito, justamente para não ser tão evidente, tão óbvio, tão previsível o lugar aonde o infrator vai passar com mercadorias além da cota. Então, é uma estratégia para tentar fiscalizar. Agora, a função de eu ter colocado o mapa aqui, qual é o objetivo? Considerando o tamanho da extensão territorial, como realizar a fiscalização? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Considerando todo esse tamanho, considerando que, pela legislação aduaneira, as autoridades brasileiras têm que ter o controle de tudo que entra, e tudo é tudo mesmo, não é só de pessoas, de bens, de mercadorias. E tem que ter o controle de tudo que sai do país também tem que ser controlado. Então, considerando esta premissa, como é que se faz a fiscalização? Como é que as autoridades realizam a fiscalização? O que vocês acham que é feito? Parem para pensar o seguinte: nem se nós construíssemos o muro, aquele que o Trump queria fazer, que é uma estupidez, né? Construir um muro, mas ainda que a gente tivesse recurso para fazer isso, seria a maior obra do mundo, botar um muro em toda a fronteira que o Brasil tem seca, terrestre, como os outros países. Ainda assim, nós não conseguiríamos dar conta, porque muitos das extensões, dos trechos em que tem fronteira, não tem ninguém lá controlando. É gigantesco o nosso país. Então não tem como fiscalizar. Como é que o Brasil faz, então? Qual é a nossa técnica para fiscalizar, se é humanamente, financeiramente impossível fiscalizar tudo? Amostragem? Exatamente. Como é que realiza a fiscalização? O Renato falou, né, a amostragem, podemos chamar de fiscalização randômica, mas a gente pode falar também de aleatória. Então, ela é por amostragem, sim. A fiscalização é randômica, sim. Ela é aleatória, sim, porque ela não fiscaliza tudo. Porque, sabidamente, não vai ter como fiscalizar tudo. E aí, gente, vamos pegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Receita Federal, greve, aeroporto. Olha só que legal. A última que eles fizeram tem início, né? Serviços são suspensos em 25 estados. Operação padrão nas fronteiras. Olha aqui que legal. Os auditores da Receita, porque recebem pouco, né? Estavam mal remunerados, eles fizeram um protesto, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem esse vídeo, depois vocês podem assistir e ler a matéria. E aí, como é que é o protesto? É a única categoria profissional do mundo que eu conheço que o protesto deles é trabalhar mais. Como é que é o protesto deles? Normalmente, uma categoria, quando faz protesto entre greve, o que eles fazem? Param de trabalhar, né? Cruzam os braços, e aí o empregador, ele, para não ficar sem produção, ele vai lá, negocia com seus empregados e faz um ajuste, um acordo para melhores condições de trabalho.
A Receita Federal, a Polícia Federal, as autoridades aduaneiras, o que eles fazem quando querem protestar? Eles trabalham pra caramba. Eles fazem trabalho demais. Eles trabalham e fiscalizam tudo e param tudo e todo mundo é inspecionado. Aí, depois do protesto, aí é atendido, né? Algumas semanas depois, aí o que acontece? Volta para o normal. Deixa de trabalhar bastante. E aí, não, agora sim, fomos atendidos, vamos trabalhar mais ou menos, assim, a gente olha de vez em quando. Brincadeiras à parte, tá? Com os amigos aí, os auditores fiscais, mas é pura realidade, tá? Não é brincadeira, é sério. Eles fazem realmente isso. E aí, gente, quando exercem essa fiscalização rigorosa, atenta, vocês vão ver que a fiscalização ela acaba causando um caos, seja nos portos, nos aeroportos, nas fronteiras, fica tudo parado, mercadoria perecendo, pessoas reclamando, porque nós não temos servidores o suficiente, tecnologia suficiente e recursos suficientes para fiscalizar tudo. Então, se faz por amostragem. E aí, para não dizer que é uma bagunça, né? Eu não quis dizer isso, tá? Não quis dizer isso. Eu vou colocar aqui como é que é essa amostragem. Canais. Vou colocar aqui para vocês seleção parametrizada. É isso aqui, ó. Então vamos colocar aqui o link para vocês estudarem e procurarem depois. Vou colocar aqui no chat, todo mundo pode conferir depois. A ideia, basicamente, dos canais é estabelecer níveis de rigor de fiscalização. Então, vou pegar aqui 2 exemplos, tá? O canal verde de fiscalização é o mais frouxo, o mais condescendente, o mais livre. E aí, quando alguém está importando algo, tem que declarar na sua declaração de importação que aquele produto, de acordo com aquela NCM, aquela classificação, está em canal verde, significa passa. Pode passar. A cada, sei lá, 100 eu vou pegar um para ver se realmente corresponde o verde com o que realmente havia sido declarado. Então, sei lá, o sujeito está importando, sei lá o que está no canal verde, mas, por exemplo, caneta. Não tem por que todos os auditores abrirem todas as canetas que chegam no Brasil. E aí, lá pelas tantas, um lote é aberto. Realmente, estava escrito que era caneta, é caneta. Mas aí tem o canal vermelho. Então, significa confere. Olha, se é vermelho, o importador declarou. Eu estou trazendo, sei lá, que pode ser um produto químico, um remédio, arma. Estou importando arma. Não, peraí. Aí tem que ter fiscalização da Receita, do Exército, para ver realmente que arma é essa que está sendo importada, tem autorização para importar. Então, para tudo, vamos olhar esse carregamento para ver o que tem ali dentro. E aí, conferindo e estando em dia toda a documentação, confere, libera, e aí ocorre o chamado desembaraço aduaneiro. O que é o desembaraço? Chegou a mercadoria, foi conferida pela autoridade e foi liberada. Então, desembaraçou, liberou. Guardem esse nome, guardem essa palavra, porque vai ser bem importante mais adiante na nossa explicação a seguir, tá? Então, desembaraço é bem importante.
O que eu aprendi com os colegas do comércio exterior? Isso foi um aprendizado que eu tive lá com eles, porque, ao contrário do direito, né, o direito para o estudante, o acadêmico em direito trabalhar, ou ele vai ser escravoário, né, como é que se chama? O estagiário que é escravo, que fica lá... Escravigiário. Escravogiário, isso aí. Ou o sujeito vai estudar, enfim, pesquisar. Não tem como exercer a profissão antes de formado. Mas na administração é muito comum. Todos os estagiários são escravos, diz o Vitor Hugo. Reza a lenda. Então, assim, na administração, o cara já pode ser contratado como um assistente, auxiliar, enfim, ele é um profissional, mas não tem diploma, mas também não se exige diploma. E aí acontece que os alunos normalmente têm muita experiência, assim, na questão prática, na rotina, no cotidiano. E aí eu aprendi muito com os alunos do comércio exterior e eles me ensinaram a importação melancia. Vocês já ouviram falar? A importação melancia, ela é verde por fora e vermelha por dentro. O brasileiro é um bicho assim, que tem que ser estudado pela NASA, né? Eu acho que a gente perde muito em termos de inovação e tecnologia por não ter desenvolvido, não ter sido apoiado os nossos inventos. O brasileiro, se ele usasse a energia para criar essas gambiarra, essas coisas, e concentrasse em algo produtivo, o brasileiro seria assim, a nação mais tecnológica do mundo, porque vai ter criatividade, né, para inventar artimanha. E hoje, na aula de hoje, vocês vão ver isso em vários exemplos. Então, vejam só, aqui eu expliquei para vocês a importação melancia. O cara diz que é lápis, caneta, mas está trazendo armamento. Então, acontece isso? Acontece, é óbvio, porque se sabe, eu estou dizendo para vocês, isso não é uma crítica nem um escândalo, isso é sabido. O território é muito grande o fluxo de pessoas e bens, e não temos pessoas suficientes para fiscalizar. E aí, qual foi a técnica? Escolha por amostragem, como disse o Renato, ou, se vocês quiserem usar um termo mais técnico, que é o que está ali no link que eu compartilhei, que é o canal de parametrização da Receita Federal. Tá? Pode falar, Vitor Hugo. Professor, duas coisas. Primeiro, o que é esse desembaraço aduaneiro? Desculpa? O que é desembaraço aduaneiro? Desembaraço aduaneiro é a conferência da mercadoria importada e a liberação do recinto alfandegado. Mais ou menos o seguinte: se vocês nunca viram uma repartição, nunca estiveram lá, mas talvez vocês já viajaram, não sei se todos viajaram para o exterior, mas quando a gente passa no aeroporto lá e tem assim, aquelas placas, nada a declarar, bens a declarar. E aí você escolhe qual das portas você quer ir. E aí, se você passou nada a declarar, ali é a amostra de uma fiscalização por amostragem. Eu estou dizendo para a autoridade que eu não estou trazendo nada. E se tu não está trazendo nada, tu não precisa ser fiscalizado. Passa e entra. Pode entrar. Certo? Só que, de tempos em tempos, quem não está trazendo nada é chamado. Vem cá, realmente tu não está trazendo nada? Deixa eu ver aí o que tu tem aí contigo. Tá? E aí acontecem as fiscalizações. Então, assim, Vitor Hugo, o desembaraço é a liberação, que às vezes ela é formal, ela é oficial, assim, tem uma pessoinha lá que carimba e diz, conferir, Conferência da Mercadoria Importada e liberação, liberou, passou, pode passar, liberação.
confere a mercadoria e libera, e a pessoa ingressa com a mercadoria em território nacional. Então, esse é o desembaraço. Muitas das vezes não acontece nada, não tem nenhum ato formal, não tem nenhum carimbo, nenhuma solenidade. Em alguns casos tem lá um carimbo, uma pessoa, conferi, olhei e você pode passar. E aí a gente tem o desembaraço sendo realizado de forma solene, formal. Tá? Isso é o momento do desembaraço, é a passagem da área internacional para... Derrubei aqui o microfone. A passagem da área internacional para a área nacional. Tá? E outra coisa, professor, esse fato de ser por amostragem, aleatório, é por isso que, tipo, eu posso comprar alguma coisa da China, dos Estados Unidos, e às vezes para lá e é tributado, e às vezes não. Entende? É isso mesmo, é isso mesmo. O que acontece, né? Tudo que entra, de novo, qual é a máxima que eu vou estabelecer aqui com vocês? Tudo que entra tem que ser fiscalizado. E aí, se eu estiver trazendo algo que se sujeita ao imposto de importação, tem que pagar o imposto. Agora, como eu disse, não tem como fiscalizar tudo, né? É humanamente impossível. Então, quando alguém declara que está trazendo algo que é isento, ou, por exemplo, não tem que pagar imposto algum, a fiscalização não faz nada. Então, uma estratégia de importação, que eu vou falar agora, está gravado, tá? Antes eu falava em off na aula e não ficava registro, mas agora tá gravado, então vai ficar... Eu não estou ensinando nada, tá? Eu estou contando o que muitas pessoas faziam. Qual era a estratégia que algumas pessoas faziam para burlar? Se eu compro no Brasil de um site no exterior e ele vem para o Brasil e essa mercadoria tem que pagar imposto de importação, se eu não paguei, ela vai ser barrada, ou deveria ser. Como eu disse, nem sempre acontece, algumas vezes passa. Agora, se eu sei que eu estou trazendo um negócio que vai chamar atenção, por exemplo, o cara vai trazer uma TV de 65 polegadas, não tem como não chamar atenção, né? Aquilo vai chamar atenção. Mas aí o que algumas pessoas faziam? Óbvio que não para uma TV de 65 polegadas, mas, sei lá, um iPhone. Eu tenho lá um irmão que está morando nos Estados Unidos. Aí o meu irmão compra da loja norte-americana e me manda uma carta, uma cartinha para mim. Carta tem que pagar imposto de importação? Não. Correspondência, comunicação de familiares, enfim, isso não só não paga imposto, como também ele é protegido pelo sigilo da proteção de dados, sigilo constitucional. Então, a carta do meu irmão chega para mim e ninguém pode abrir. E se ninguém pode abrir, muitas das coisas entravam como cartas. Aí o que aconteceu? A Receita Federal comprou um scanner em parceria com os Correios, e aí as cartas começam a passar por esse scanner. Esse scanner não está em todo o Brasil, mas em São Paulo, Guarulhos, que é o principal hub, muitas das coisas passam lá e são viracopos também, tem o scanner, e aí não abre, não viola a correspondência, mas a carta no scanner aparece lá, pô, tem um iPhone nessa carta. Nem implementei o método. Esse daí já está manjado, Vitor. Tenta inventar outro, tá? Porque esse daí já foi descoberto há algum tempo. Tinha até site que fazia isso, que pegava... Aí, olha só a criatividade, né? O cara se passava por teu amigo, né? Teu amigo, teu conhecido, para mandar uma carta para ti. Só que tu nunca viu. Aí tu comprava, mandava entregar na casa dessa pessoa, e essa pessoa endereçava uma carta para ti com o produto que tu tinha comprado. É ilegal, tá? Só para deixar claro que eu não estou orientando, eu estou denunciando uma manobra ilegal.
O David fala, teve uma vez que nós pegamos um produto, digamos, um celular, e em vez de declarar ele como celular, declaramos as peças dele, que no fim resultava menos imposto. Boa, boa, David. Estratégia interessante, que não deixa de ser verdade, né? Mas vamos dizer que não é 100% sincero. Bueno, então eu expliquei para vocês aqui a questão dos critérios de avaliação, falei que todo o território nacional, e agora para finalizar a parte do direito aduaneiro, a última parte da matéria, eu quero compartilhar com vocês aqui a tela de novo, para trazer para cá, e aí a gente vai colocar aqui então, assim, qual é a regra que nós estabelecemos olhando aqui para o mapa do Brasil? Tudo que entra tem que pagar imposto, tem que ser fiscalizado, controlado, talvez nem sempre se paga imposto e não é nada de ilícito, é autorizado pela legislação ingressar sem pagar imposto. Tudo que sai, pessoas, bens, tem que ser fiscalizado e eventualmente tem que pagar um imposto, tá? Essa é a regra. No entanto, nós temos alguns regimes que excepcionam a regra. Então, qual é a regra geral? Tudo que entra, tudo que sai deve ser submetido à fiscalização. E, eventualmente, em alguns casos, tem que pagar imposto. Exceção, regimes aduaneiros. Então, assim, especiais. E aí, significa isso, né? Em alguns casos, porque a legislação autoriza, não haverá o recolhimento de imposto. Em alguns casos, porque a legislação autoriza, não será pago imposto na transação. Tá? Então, eu acho que foi o David que falou de drawback. Esse é um regime aduaneiro especial, a gente vai falar sobre ele. Mas eu gosto de usar como exemplo de regime aduaneiro especial a Zona Franca de Manaus. Gente, todo mundo já deve ter ouvido falar da Zona Franca de Manaus, né? Vocês sabem o que é a Zona Franca de Manaus? Professor, já ouvi falar, mas não sei o que é. Bom, então eu vou mostrar agora com o meu mapa aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui uma Zona Franca de Manaus. Mais uma das nossas ideias geniais de promoção, desenvolvimento do país. Vamos lá, vamos ilustrar aqui com os meus bichinhos aqui. Então, vamos fazer um navio. Ó, tá aqui os meus navios. Tem que ter 2 navios, tá? Para poder explicar direito a Zona Franca de Manaus. E a gente vai produzir uma TV. Então, eu vou botar aqui, porque você sabe muito bem que tem televisor. A gente vai produzir televisor. Tá aqui o televisor. Meus amigos, onde é que está a concentração demográfica do Brasil? Em que região do país está a nossa concentração demográfica? População, vamos falar assim. Onde é que estão as pessoas? Olha, eu acho que a maioria é do Nordeste e do Sudeste.
Se vocês pegarem, é só botar no Google aí, demografia, mapa de calor da população brasileira, é sul e sudeste, né? Então a gente está falando aqui desses estados aqui, é a maior população, nordeste é populoso, mas jamais espalhado, e norte é menos populoso. Então, qual é a probabilidade, onde é que estão as fábricas, as lojas e o consumo? Sul e sudeste, certo? Aí, o Brasil inventou um negócio. Não, peraí, mas vamos colocar aqui, ó. Estão conseguindo enxergar minha setinha? Sim, tá aparecendo. Tá ali, ó, setinha branca, tá? Ali tá Manaus. Para quem não conhece, estado de Manaus, estado do Amazonas, a capital Manaus está ali. Então, assim, eu tenho uma loja em São Paulo que provavelmente vai vender para um paulistano. O televisor aqui que eu estou utilizando aqui na minha explicação, tá? Mas aí o Brasil teve uma ideia. Não, peraí, eu tenho que desenvolver o norte, então vamos botar as fábricas no norte, e aí a gente leva o desenvolvimento para o Amazonas, para a região norte do país, que é pobre, subdesenvolvida e não tem população. Muito bem, tá, mas é só convidar as pessoas para ir lá e elas vão ir? Não, tem que ter um regime especial. Se tiver esse regime especial, que é o que a gente está vendo aqui, aí as pessoas vão ir para lá. Bom, então, concedendo incentivo fiscal, as fábricas vão para lá. E aí foram. Foi uma fábrica lá de televisor para lá e várias fábricas foram. Mas aí percebam como é que funciona a coisa. Um carinha aqui em São Paulo quer comprar TV. E as peças da TV são produzidas aonde? Em São Paulo. Então, as peças da TV, só que a fábrica onde monta o televisor está em Manaus. Aí eu pego um carro, saio de São Paulo, vou até o Porto de Santos, subo com esse barco aqui, cheguei aqui, lá no Pará, tem que trocar de barco aí, porque o barco do mar não é o mesmo barco do rio. Aí eu pego um outro barco, entro no rio e vou até Manaus. Aí levei a peça. Aí montei o televisor, botei aqui dentro do barco, o barco vai fazer o caminho de volta. Aí botei o barco, ele vai vir até aqui. Acabou o caminho dele, agora troca de barco, volta para o Porto de Santos, desembarca, bota no caminhão e vai chegar na residência de algum de vocês aqui. Pergunto para você, gente, faz sentido isso? Não, uma trabalheira é miserável. O custo logístico é brutal. Pensa no custo para pegar a peça, levar para Manaus, a peça de Manaus volta, inserida dentro de um componente lá, que pode ser uma TV, um computador, seja lá o que for, e aí vem abastecer o mercado que fica no sul. E aí pensa o custo para trazer de Manaus para Porto Alegre. Nosso país é gigante, gente. Quem viajou de avião e cruzou, se vai para a América do Norte de avião, vocês têm noção. Tu olha e não para de ver verde, 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 não acaba, e tu passa horas e horas vendo verde e não acaba. Nosso país é gigantesco. A gente colocou no extremo norte do país uma fábrica, ou muitas fábricas. E aí, elas ficariam lá por outro motivo? Não. Só estão lá pelo incentivo fiscal. Então, se criou um regime aduaneiro lá, que lá é considerado, essa Zona Franca é considerado igual exterior. E aí, vocês vão entender que vendas da Zona Franca para fora é uma exportação e ganha incentivo. A venda de fora para a Zona Franca é uma exportação e também ela é incentivada. Então, todas as transações de fora para dentro, de dentro para fora, acabam sendo incentivadas a justificar a instalação de uma fábrica lá naquela região. Então, esse é um exemplo. E o drawback, o que é o drawback que o David falou?
drawback. Drawback é um regime. Vamos ver se eu consigo colocar agora com. Bom, a Zona Franca está ok, né? Vocês entenderam? Eu vou ilustrar agora. Drawback. Então, assim, o Brasil, vou tirar aqui os meus naviozinhos. O Brasil, ele... Entendam agora, esse desenho aqui é um computador, tá? Só para não me castigar muito aqui em buscar, deixa eu ver se tem chip. Tem chip aqui na... o Brasil não produz microchip, salvo do boi, né, que tem uma estatal que faz chip de boi, e salvo aqui a fábrica da HT Micron. Mas não somos produtores de chip. Mas o Brasil produz computador. Então, como é que eu faço para produzir computador de forma competitiva, sendo que tudo é caro para entrar no Brasil? Se criou um regime em que a importação do microchip, quando ele entra no Brasil, ele está entrando no Brasil, ele não paga o imposto de importação, conquanto esse microchip entre para dentro do computador, e aí a gente vai agora exportar ele para o exterior. Entenderam? O microchip não pagou o imposto, mas eu estou prometendo para o fisco, estou dizendo, olha, fisco, eu não estou pagando agora, porque eu vou juntar numa peça e vou vender um computador que é mais caro. E se eu estou exportando, é bom para o Brasil. Então, a lógica na balança comercial, se a gente pudesse estabelecer aqui um critério, né, é sempre, vamos lá, balança comercial. Eu tenho que sempre vender mais, comprar menos. Quando eu vendo mais, ou seja, eu exporto e compro menos, a minha balança tem superávit, e isso é bom. Mas pensem, para não complicar em economia e sofisticar o nosso debate, pensem num negócio qualquer. Pensem num negócio em que vocês... o sujeito ele comprou. Terminou o mês, não vendeu nada. Qual foi o resultado dessa loja? O resultado é ruim, né? Gastou comprando e não vendeu nada. O negócio ele só vai ter resultado se a cada compra que ele faz, ele vende com um preço mais alto e nessa diferença ele ganha e captura o valor. Então, pegando o exemplo de uma lojinha qualquer, isso serve para um país. Se o país importa muito e vende pouco, ele acaba tendo um déficit na balança e isso é ruim para o país. Então, o drawback serve para estimular a importação. E aí, por último, vamos ver se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui e se vocês entenderam especialmente o direito tributário 1. Tá? Meus amigos, esse é um outro regime aduaneiro especial, loja franca. Vocês sabem o que é? Nem um chute. O Renato falou, eu não ouvi. Pode repetir? Isso, por favor, o senhor perguntou. Loja franca. Já ouviram falar? Já viram uma loja franca na frente? Não, professor. Tá, então eu vou dar um outro nome, vamos ver se vocês conhecem por outro nome.
Esse vocês conhecem? Opa, aí sim. Agora sim. Então a gente está falando de free shopping, tá? E aí, obviamente, aqui na fronteira, eu acho que todo mundo já deve ter visto. Vamos ver se eu consigo aqui botar uma cor mais. Professor, enquanto tu vai trocando ali para mim falar, eu só não entendi ali da questão da Zona Franca de Manaus. É tratado como se fosse uma empresa exterior? Como é que é isso? Eu não entendi. Tem que botar na zona igual ao exterior. Eu tenho que botar a cabeça lá na caixa de som para ver se eu consigo entender, senão. O que é que eu falei? Pode repetir, por favor? Tu colocou ali no chat, zona igual ao exterior. Quando tu estava falando da Zona Franca de Manaus, eu queria saber, as empresas que estão lá são tratadas como se fossem estrangeiras? Eu fiquei um pouco em dúvida aqui, por que que tu botou ali igual ao exterior? Não, ali é Zona Franca, é que eu falei, a Zona Franca de Manaus é igual a um território estrangeiro, igual ao exterior. Foi isso que eu falei há uns 5 minutos atrás. Então, quando vende para lá é como se estivesse vendendo para o exterior, e quando ela compra é como se estivesse comprando do exterior. É isso que eu quis dizer. Tá? Mas Perfeito. Ah, ficou bem claro agora. é do outro tema. Então, aqui, ó. Loja franca, né? A gente está falando então aqui de lojas na fronteira, que elas estão dentro do território nacional, pode ser aqui em São Paulo, e a cidade de São Paulo não é na fronteira, né? Todo mundo sabe, é um principal hub, ou Rio de Janeiro, enfim, mas também pode ser Porto Alegre, que também não faz fronteira, e vocês sabem que tem loja franca em Porto Alegre. Pergunta aqui para ver se vocês entenderam direito tributário. Vamos ver agora. Desafio para valer, né? Quero ver. Por quê? Por que não pagar imposto na loja franca? Todo mundo sabe que free shop, o Vitor Hugo chegou a dar um grito, né? Quando eu falei, free shop, esse eu conheço. Todo mundo sabe que lá é mais barato, né? Agora com o dólar não está tão favorável, mas ainda assim, mesmo com o dólar alto, ainda é possível comprar produtos mais baratos no free shop. Por que não tem imposto? Mas aí a pergunta é, por que não pagar imposto na loja franca? Por que ela tem esse regime? Qual é a lógica? Se vocês responderem a essa pergunta, eu vou ficar bem feliz. Para facilitar a fiscalização, indiretamente, David, mas assim, não justifica, não justifica na racionalidade do incentivo. Por que o incentivo? Porque, afinal de contas, tem algumas lojas que eu não pago imposto. Ninguém mais tem algum palpite aí para... Olha, professor, como o senhor disse, não tem pergunta idiota, mas na minha concepção tem resposta idiota, e eu tô achando que eu vou falar alguma coisa muito idiota. Gente, eu acho que vai todo mundo voltar para o tributário 1.
Eu vou dar agora a última chance, tá? A pergunta que eu fiz ali é: por que não pagar imposto nesse recinto, né, na loja franca? Agora eu vou fazer a pergunta inversa: por que pagar imposto no Brasil? Olha, daí me parece que é claro porque o Estado precisa de meios de arrecadação para fazer as obras, manter diversas coisas essenciais para a população. Perfeito. Então, se tributa no Brasil para arrecadar, disse o David, o Vitor Hugo também respondeu. Dentro do território nacional se tributa para sustentar o Estado brasileiro e nós, como cidadãos brasileiros, temos que sustentar esse Estado. É nosso dever, certo? Bom, essa é a premissa. Agora eu volto para a pergunta: por que na loja franca não? Porque ela seria considerada estrangeiro, professor? Local estrangeiro? Eu ia dizer a mesma coisa que o Thiago. Porque agora vem o ponto, né? Porque naquele recinto, naquele espaço, estima-se, imagina-se que ali esteja um fluxo de estrangeiro e naquele lugar em específico não vai se tributar estrangeiro, certo? Essa é a lógica de um free shop. É um lugar em que se vende produtos para turista, pessoa viajando, e esse turista não deve contribuir com o Estado brasileiro, certo? O que acontece nos países decentes, né? Que não é o nosso, definitivamente não é o nosso, mas nos países decentes, você vai a turismo, você compra coisas no país e na saída você apresenta as notas e esse país te devolve o imposto que estava embutido naqueles produtos, certo? Muitos países fazem isso, tá? Então, e por que ele te devolve? Pode ter um caráter de estímulo ao turismo? Sim. O Uruguai fez isso recentemente. Mas ele devolve, e isso deve ser uma questão de moralidade. Eu não posso cobrar de você se eu não estou te entregando nada. Tu não mora aqui, tu não usa da infraestrutura, tu não usa dos hospitais, das estradas. Tu passou aqui, passou uma semana, passou 15 dias, o que eu vou te cobrar? Não devo te cobrar. Só que aí talvez venha a resposta que o David ensaiou ali alguns minutos atrás. Para facilitar a fiscalização, sim, nesse sentido, entendendo essa premissa, quando eu identifico uma loja que é um free shop, eu tenho como facilitar a fiscalização. E aí, como é que eu compro no free shop? Eu tenho que mostrar o meu documento mostrando que eu sou estrangeiro. Então, se a gente vai no Uruguai, a gente precisa mostrar que é brasileiro, certo? Se eu estou viajando, eu tenho que pegar o passaporte, mostrar a passagem, eu estou viajando. Essa é a forma de identificar. Agora, se eu sou cidadão nato, naturalizado ou residente naquele país, eu tenho algum motivo para não pagar tributo? Não, eu tenho que pagar. E aí, quando a gente entra num país e passa pela aduana, que é o lugar onde a gente consegue identificar as lojas, dali para frente não tem mais free shop, né? Dali para frente tu vai pagar normal, como se tu fosse um cidadão lá, porque o comércio e a fiscalização não tem como fazer essa. Imagina que, e a Unicinos recebe estrangeiros, né? Vocês já devem ter cruzado com alguns. Imagina o bar. Puxa, agora eu vou fazer um comunicado muito triste. O café que tinha aqui fechou. Não existe mais o café na frente do posto de atendimento. Notícia triste. Mas eu estou contando só porque eu ia usar o café como exemplo. Imagina chegando um professor estrangeiro que veio do exterior aqui, e aí, como ele é estrangeiro, ele vai chegar no café e vai dizer: ó, tá aqui meu passaporte,
e eu não vou pagar o imposto do café que você vai me vender. Imagina a cara da funcionária ali que fazia o cafezinho. Ela vai olhar o quê? Como é que é? Não, o café custa R$5 e tu me paga R$5. É só isso, não tem estrangeiro. E assim é em qualquer lugar do mundo. Quando tu vai num comércio normal, não tem como separar estrangeiro e nacional. As pessoas vendem e tributam normalmente. Então, nestes lugares identificados, há esta separação. Então, aqui é o regime, de novo, nós estávamos falando de regimes aduaneiros especiais. Aqui é um regime aduaneiro especial. O que vende aqui não é tributado, mas por esta razão. Tá entendido, gente? Tá claro até aqui? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem aí ao longo da semana outros regimes. Não é esta a tarefa da semana, tá? Mas, enfim, quem tiver aí fôlego e interesse, pesquisem outros e tragam na aula da semana que vem para a gente discutir, para a gente falar sobre os regimes especiais, porque não vai dar tempo de eu falar de todos, né? Afinal de contas, esse ponto, direito aduaneiro nem está no programa, mas eu estou ministrando só porque eu acho que é importante entender. Falei de 3, né? Falei de drawback, falei de zona franca e falei de loja franca. Mas tem, sei lá, tem 20, 30 regimes. Então, deem uma olhada, vejam se vocês entenderam e tragam para a próxima aula para a gente discutir e questionar algum outro regime, tá? Agora, minha gente, então a gente vai para imposto de importação. E aí o imposto de importação, ele tem o artigo 153 da Constituição, inciso 1. O que mais que ele tem de norma? Ele tem o Decreto-Lei 37, que a gente já mencionou ali há pouco, que é a norma que regula, e tem o artigo, se não me falha a memória, o artigo 19 do CTN, e quem tiver com o CTN aberto já transcreve aí para mim no chat, por gentileza, para eu ilustrar aqui para vocês e a gente ter a legislação toda completinha. E aí, minha gente, a gente começa aqui, o que é o aspecto material do imposto de importação, tá? Aspecto material do imposto de importação é o que é tributado. A gente precisa identificar e dizer com clareza o que sujeita à incidência do imposto. E a gente sempre, em todas as aulas, vai iniciar a análise a partir do artigo da Constituição. A gente não pode começar, a gente não pode estudar direito tributário sem começar pela Constituição, porque aqui é a norma que estabelece a competência e eu não posso me afastar dela. Então, o que diz a Constituição? Que é competência da União importação de produto estrangeiro. Então, esse é o imposto de importação. Muito bem, é esse mesmo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thiago. Ambos lá transcreveram o artigo, tá? Vamos botar aqui que eu já vou transcrever também lá na nossa CTN. Tá aqui o CTN e o artigo 1º do Decreto-Lei também tem uma redação parecida com esta, tá? Mas aqui a gente tem que ver se a legislação infraconstitucional é compatível com a Constituição. Então a gente começa pela norma mais importante. Importação não precisa muita explicação, né? O ato de importar, trazer para dentro do território. Produto aqui cabe uma explicação. Eu vou dar um exemplo idiota. Eu quero que a resposta seja rápida, tá? Porque a pergunta é idiota. E depois eu vou dar uma ilustração um pouco mais sofisticada. Posso
Não sei se vocês notaram que tem um monte de haitiano trabalhando no Brasil, e muitos vão para o posto de gasolina, não sei porquê. O posto de gasolina está cheio de haitiano. E aí um empresário lá decidiu, não dá, os brasileiros não dá para confiar, os haitianos trabalham para caramba e funcionam. Então eu quero trazer mais haitianos. Agora acabou de acontecer uma tragédia lá no país, eu vou fazer uma ação humanitária e quero trazer mais haitianos e oferecer trabalho aqui para trabalhar na minha empresa. Pergunta idiota. Tem que pagar imposto de importação? Não. Não. Ótimo. Humanos. É isso aí. Tá. Depende, diz o David. Não, David, não. Tem que falar com a veemência que os colegas falaram, porque, ora, os haitianos não são produto, né? Professor, bem rapidamente. No caso dos escravos, que eram considerados mercadorias, incidia imposto? Muito interessante, Vitor Hugo. Um filme que eu sempre dou alguma dica, né, de filme, de livro. Eu falei lá alguns filmes Não, foi na aula de Tributário 1, esquece. Não falei para vocês nenhuma dica ainda aqui. Um filme sobre isso é o filme Amistad. Não sei se vocês já viram. Muito interessante, vale a pena ver, porque é um caso da Suprema Corte norte-americana, que a Constituição deles é a mesma até hoje, né? Neste caso, e até hoje é a mesma, e naquele caso lá estava se discutindo isso, né? Pegaram um navio negreiro, traficando escravos, nos Estados Unidos já não era mais, não se admitia mais escravidão, desde a proclamação da independência americana, mas os mercadores reivindicavam as mercadorias. Diziam, não, isso aqui é um produto meu, eu quero ele. E aí os espanhóis e os holandeses estavam disputando. E aí um americaninho lá disse, não, peraí, não é um caso de disputa isso aqui, eles são seres humanos, eles devem ficar livres. E aí se discutiu, enfim, vale a pena entender. Sim, havia sim, Vitor Hugo. Eu escrevi um artigo no meu blog sobre a abolição da escravatura e tentando fazer a conexão com um tributário. Depois, se vocês quiserem, é só entrar lá no blog. Tem esse texto. Vou botar aqui o link. edersonporto.blog. Se vocês quiserem consultar, lá tem um artigo que fala sobre isso. E havia sim no passado. Não eram todos os países, e até porque alguns países se interessavam em estimular o comércio, né? Então esses países não tributavam, mas isso podia sim acontecer. Então, uma série muito boa. Não conheço, David, vou anotar aqui. Vou anotar isso daí, que é boa dica, legal. Então, a minha pergunta foi idiota, tá? Mas agora eu vou fazer um negócio sofisticado e vamos ver se vocês respondem da mesma forma tão prontamente. Imaginem que eu quero montar uma fábrica, quero montar uma concorrente aqui na frente o alemão tá fechado, coitadinho, passei ali, deu uma tristeza, o alemão fechado. Então eu vou pegar o alemão, vou transformar ali o alemão em uma fábrica de semicondutores para competir com a HT Micro. Só que eu não tenho a menor noção do que é um semicondutor, não sei nem como fazer. Mas eu vou contratar a tecnologia dos coreanos. Eu sei que ali é coreano, então eu vou contratar e vou pedir para que um coreano faça todo o projeto para mim e me mande aqui para eu implantar no Brasil. Pergunta: essa contratação, eu contratei para ele me fazer lá. Como é que se faz um semicondutor, um componente eletrônico? Que fábrica? Qual é o insumo? Qual é a máquina que eu tenho que fazer? Me descreve isso, me escreve isso num projeto que eu quero te pagar para isso. Eu tenho que pagar imposto de importação?
Também não. Por quê? Porque eu acho que é uma informação não é um produto. É o mesmo? Porque eu acho que uma informação não é considerada um produto. Perfeito. É isso aí, Vitor Hugo. Então, assim, a resposta está aqui, ó. O que eu contratei do coreano? Eu contratei um serviço. Ele desenvolveu um projeto, ele pensou, sentou no computador dele, redigiu e me entregou um serviço. O serviço não é produto. Então, aqui não há incidência do imposto de importação nesse exemplo. Então, vejam, entender as palavrinhas nos ajuda a resolver casos simples, como esse ridículo que eu fiz, assim como casos complexos, que é a importação de serviço. E aí vem a palavrinha estrangeiro, né? Estrangeiro, entenda-se, que não é diferente de nacional. Onde é que está o diferente? Não sei onde é que está o diferente, esse teclado aqui. Então, é diferente de nacional, tá? Aí, percebam o que está escrito no artigo. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui o decreto. Puxa vida. Tá dando crepe na minha. Colar. Agora deu. O imposto sobre importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerar sua entrada no território nacional. Para fim de incidência, considerar-se-á também estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada. E aí, gente? Aqui que está o ponto. A gente viu a Constituição de 88, que é a nossa norma mais importante, ela fala: a União pode tributar importação de produto estrangeiro. A gente sabe o que é produto estrangeiro. Mas aí vem o decreto-lei, que é esse que eu acabei de transcrever aqui, ele diz o seguinte: incide o imposto também na mercadoria nacional ou nacionalizada. O que vocês acham? Tá certo isso? Olha, a princípio seria inconstitucional. A princípio seria inconstitucional, né? Aí eu vou colocar aqui. Aqui está o texto que eu acabei de transcrever. Gente, daquelas coisas que eu explico como é que eu penso, mas não adianta anotar o que eu penso. Você tem que entender como é que os tribunais julgam, né? E essa matéria está tranquilo, pacificada, que é legítimo tributar a mercadoria nacional nacionalizada. Na minha opinião, modesta opinião, que vocês não devem levar em consideração, afinal de contas não serve para nada, na minha opinião, é inconstitucional, como disse o Vitor Hugo. Mas no Brasil, né, não é de hoje que a Constituição ela é o que diz que o Supremo quer. E se o Supremo disse que pode tributar, está tudo certo. Na minha visão, não foi não é caso de inconstitucionalidade aqui, Vitor Hugo. Tecnicamente, como nós estamos falando de um texto que é anterior à Constituição, então seria o caso de não recepção. Ela não foi recepcionada pelo texto atual. O texto atual não é compatível com essa norma. Mas, enfim, essa é a opinião do Ederson e que vocês não precisam anotar.
que vocês precisam anotar sim é o que está escrito aqui no quadro e que é a opinião majoritária das cortes no país. Pode sim tributar, salvo o que diz a lei. Nesses casos aqui são exceções e como exceções devem ser interpretadas. Então, excepcionalmente, quando a mercadoria foi, então entendam o que está escrito ali. Eu resumiria todas as hipóteses com a seguinte explicação. O sujeito, ele exportou, mas ele não teve culpa que teve que voltar a mercadoria. Por algum motivo que não é culpa do exportador, ela teve que, veja aqui, motivo de guerra ou calamidade. Então eu mandei lá o meu produto para o exterior e eclodiu uma guerra. O Talibã agora assumiu lá no Afeganistão. Então, se fechou a fronteira, não tem culpa que vai voltar. Então, que é mais ou menos o que diz a linha E, fatos alheios à vontade do exportador. Tirando esses casos, tem que tributar sim. Tem que tributar sim. Tá? Então, essa é, digamos, a dicção da lei. Aí, aspecto temporal. Quando é que se considera ocorrido o fato gerador? É o mesmo dispositivo que está aqui, que eu vou transcrever. E aí vem... esse aqui nacionalizado não tem importância. Está aqui, ó. E tem como fato gerador a entrada no território nacional. Este é o fato gerador. Então, esse é o momento da ocorrência, é o momento que eu tributo. E por que eu falei para vocês gravarem o desembaraço como um momento mais preciso? Por quê? Salvo regimes aduaneiros especiais. Então, por que eu estou colocando aqui? Porque pode ser que a mercadoria esteja dentro do Brasil, pode ser que já tenha ocorrido a entrada no território nacional e ela não vai ser tributada ainda, porque não passou pelo desembaraço. Então, por exemplo, tem o entreposto aduaneiro. Tem um aqui em Novo Hamburgo, não sei se vocês sabem, mas tem aqui em Novo Hamburgo. O sujeito, ele traz a mercadoria do exterior e deixa guardado lá. E aí, quando convém, ele diz, tá, me tira de lá, eu quero trazer, eu quero usar na minha fábrica esse produto. E aí, ele vai pagar um imposto naquele momento. E por que é tão importante a definição do momento? Porque o artigo 150 da Constituição, parágrafo 1º, e mais somado aqui, mais artigo 153, parágrafo 1º, isso é matéria do tributário 1, tá? Que vocês seguramente vão lembrar. Significa que as alíquotas deste imposto podem ser alteradas por decreto do presidente e valem imediatamente, em razão dessas duas normas que eu acabei de transcrever ali. Então, aqui é a importância de definir exatamente o momento do desembaraço, porque o presidente pode aumentar, diminuir, enfim, alterar as alíquotas a qualquer momento. E uma vez publicado o decreto, vale no dia seguinte. Tá? Então, por isso que é muito importante identificar o aspecto temporal. Aqui... não, eu achei que tinha alguma mensagem de vocês, eu não estava vendo ali, não tem nenhuma mensagem. Aspecto espacial
significa onde que eu tenho que pagar. E aí, transcrevo aqui o aspecto. Significa que em todo o território nacional tem que pagar um imposto, salvo regimes aduaneiros especiais. Então, essa é a palavra aqui, território nacional. Tá? Então, em todo o território nacional, onde ocorreu o fato gerador, pode ser em Goiás, Tocantins, pode ser, pensa aí, Minas Gerais, que não tem fronteira com nada. Aconteceu o fato gerador, em qualquer parte do território nacional, tem que pagar o imposto de importação. Tá? E aí a gente vai para o último elemento, ou melhor, o penúltimo elemento, que é o aspecto quantitativo. Quantitativo, que é o cálculo do imposto. Como é que eu calculo o imposto? Então vamos lá, base de cálculo. Está aqui, estou transcrevendo o decreto 37, decreto-lei 37, que diz o seguinte: eu talvez tenha sacaneado aqui porque eu comecei logo com o mais difícil, os impostos, porque esse daqui tem duas formas de calcular. Então ele falou aqui, ó, quando a alíquota for específica, quando ela for específica, a quantidade de mercadoria na unidade de medida indicada na tarifa. Quando a alíquota for ad valorem, a base de cálculo será o valor aduaneiro. Então, vamos lá. Vou ilustrar aqui para vocês. A fórmula matemática que a gente vai estudar será sempre a mesma, vezes a alíquota. Essa é a fórmula matemática de todas as nossas aulas. Então, ninguém aqui vai errar mais. A partir de hoje, é sempre a mesma fórmula matemática. Mas aqui a gente aprendeu que tem duas alíquotas. Alíquota específica. Então, aí eu tenho, qual é a base de cálculo? Quando a alíquota é específica, a gente acabou de ler ali, a base de cálculo é igual quantidade vezes a alíquota específica. Quando nós estivermos com a valorem, a base de cálculo é valor aduaneiro vezes o percentual. Então, vamos ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. No primeiro caso aqui, o que vai nesse fator aqui da equação? Tá? Nesse fator da equação, na base de cálculo, vai a quantidade. Então, para que serve isso daqui? Normalmente para bens tá? Bens fungíveis. Vou colocar aqui a mesma cor. E aqui para que? Bens infungíveis. Tá? Então, assim, para ficar claro,
Quando eu tenho bens fungíveis, eu estou trazendo toneladas de arroz, estou trazendo litros de óleo, barris de petróleo, estou trazendo toneladas de minério de ferro. Então, o que vai na base de cálculo é quanto, 1 tonelada, 2 toneladas, e a alíquota específica é um valor fixo em reais. É um valor em reais. Certo? Quando eu tiver, no outro caso, eu estou trazendo, por exemplo, um automóvel. O valor aduaneiro é o valor do automóvel e aqui eu tenho um percentual. Então sei lá, estou trazendo 100 mil automóvel, o percentual é 10%, eu tenho que pagar 10 mil reais de imposto, certo? Então, o azulzinho aqui é o cálculo que normalmente a gente vai fazer em todos os tributos. O imposto de importação ele tem essa característica, essa peculiaridade aqui que faz com que ele seja diferente dos demais, tá certo? Então, essa é a diferença de cálculo. O que nós temos aqui de mais relevante ainda? Além disso que eu falei, vocês devem estar se perguntando, né? Mas como é que eu sei especificamente qual é a alíquota daquele produto? Aqui entra a chamada NCM, que é a chamada nomenclatura comum do Mercosul. Então, o que significa isso? Código, sei lá, 10.20.30.5. Eu inventei uma NCM agora, tá? Não considerem aqui isso aqui como algo verdadeiro, eu inventei. Então, isso, na minha classificação, tá? Não é a NCM do Mercosul, na minha classificação significa feijão. Na tabela, eu vou ver lá que o feijão tem alíquota 0, sei lá, estou inventando. Aí tem lá 10.20, 30.4. E eu tenho lá, isso aqui significa arroz. E aí a alíquota do arroz é 2%, por exemplo. Tá? Então, eu estou aqui só ilustrando, trazendo NCMs fictícias, para mostrar para vocês aqui que a partir da classificação fiscal, o nome disso que eu estou explicando para vocês se chama classificação fiscal de mercadorias. No meu blog, de novo fazendo a propaganda aqui hoje, vocês vão bombar lá o meu blog, com tanto acesso. Lá no meu blog tem um artiguinho que eu falo exatamente isso, sobre a discussão sobre classificação fiscal, e vocês vão ver as discussões que tem em torno da exata classificação fiscal. Tem coisas assim que não dá para entender. Vocês vão ver o porquê o Brasil é tão atrasado por a gente ficar discutindo o que é chocolatado e o que é chocolate, o que é calçado, sandália ou chinelo, que era uma discussão sobre o Crocs. Porque dependendo, e aí vamos pegar aqui, vamos dizer que aqui é 0 e aqui é 20. Tá? E aí vamos dizer que aqui, essa aqui é chinelo. O país que vou botar chinela mesmo para ficar mais engraçado ainda. Aqui é sandálias borracha. Uma indústria lá fez um lobby, é assim que acontece, e conseguiu para chinelas 0% de alíquota. Mas se eu entender que a sandália de borracha, é 20%. E aí o sujeito fica discutindo na justiça como é que eu chamo o Crocs, se é chinela ou sandálias de borracha. E aqui a gente está discutindo um aspecto muito relevante, né?
ou eu não pago nada, ou eu vou pagar 20%. E aqui é onde entra um ponto bem importante de atuação dos advogados para fazer com que isso, Vitor, o valor aduaneiro é a base de cálculo quando é ad valorem, ali na lâmina que eu acabei de mostrar. Então, a classificação fiscal das mercadorias é um dos focos de maior atenção e que gera um contencioso assim, expressivo em termos de volume de dinheiro, de recursos. Então, é bem importante vocês atentarem para isso, porque aqui isso impacta no imposto de importação, impacta no imposto de exportação, no IPI, PIS, COFINS e ainda pode impactar também no ICMS, tá? Só a questão da nomenclatura. O que tu não entendeu, Vitor Hugo? Me sinaliza aí. Eu entendi. Eu só queria confirmar se esse valor aduaneiro também se chamava de base de cálculo, se seria o gênero da base de cálculo. O valor aduaneiro é o que vai vamos ver se eu mostro aqui, ó. Aqui, ó. O valor aduaneiro é o que vai aqui, ó. Valor aduaneiro. É aqui. Isso aqui é o valor aduaneiro. Então, entenda, é o preço do produto. Vamos tentar colocar mais claro aqui. Igual a preço do produto. Tá? Então, o preço do produto vai aqui e aqui vai a alíquota. Qual é a alíquota que vai? Aí a gente vem aqui para a classificação fiscal, MCM. Qual é o preço do produto? É o valor que está na nota fiscal. É esse que vai aparecer ali, tá? No produto que está sendo importado. Para finalizar, o último item, e aí a gente encerra a aula de hoje, então a gente tem aqui o aspecto pessoal. Quem é o Cristo que vai pagar isenções, reduções, bagagem, isenções diversas, cadê a similaridade, instituição, contribuinte, está aqui. O contribuinte do imposto. Estou transcrevendo a lei, o decreto-lei 37. Então, por óbvio, né, importador, não tem nenhuma dúvida, nenhuma surpresa em relação a isso. O destinatário da remessa postal indicada no respectivo remetente. Então, aqui já foi a malandragem para acabar com a ideia do Vitor Hugo, né? Mesmo se for uma remessa postal. E o adquirente de mercadoria entrepostada. Tá? Até aqui tudo bem, nada demais, tudo certo. Mas aí eu quero trazer para vocês uma outra figura, um outro contribuinte que está mais aqui. Depositário. Tá? Mercadoria abandonada. Aqui, conclusão do despacho. O Vitor Hugo estava querendo saber sobre o despacho aduaneiro. Está aqui, ó, quando é que se conclui o despacho? Artigo 54. Mercadoria, remessas postais, regimes aduaneiros especiais, importação, entreposto. Poxa, onde é que está o bicho? Ó, perda da mercadoria, está aqui. Aplica-se a perda da mercadoria. Tá, o dispositivo é bem grande. E essa daqui é a chamada aqui é a chamada pena de perdimento. Tá? Então esse é significa que a pessoa perdeu tudo, perdeu o Playboy. Então, quando aplicada a pena de perdimento, o sujeito perde toda
a mercadoria que foi importada. É o artigo 105 do regulamento, do decreto 37, que estabelece a possibilidade de apreensão da mercadoria. Eu vou interromper por aqui, gente, já são 10h20, eu nunca dei aula até esse horário, primeira vez na minha vida. A gente interrompe por aqui e na aula da semana que vem a gente continua com algumas questõezinhas do imposto de importação e o imposto de exportação que ficou faltando. Mas como a gente falou bastante, desenvolveu bastante aqui esses aspectos, então eu acho que está suficientemente fácil para na próxima aula a gente ser bem mais rápido e evoluir na matéria. Tá? Alguma